Bom, o objetivo desse vídeo é apresentar um pouco desse dash que eu desenvolvi. Eu considero que é um dash bem interessante, porque a gente consegue observar o comportamento dos leitos e dos hospitais no Brasil, a qual região eles estão, onde eles estão mais alocados, tanto os leitos públicos quanto privados, né? No Brasil a gente sabe aí que existem cerca de 7 mil hospitais, a grande maioria é público, a maioria dos leitos são públicos, e eu considero que a métrica de leitos é uma métrica muito adequada para a gente entender como é que está a distribuição desses hospitais pelo Brasil, qual que é a capilaridade do sistema de saúde. Eu particularmente considero que esse dash ele é bem interessante para empresas que trabalham diretamente com hospitais, sejam fornecedores, operadoras que precisam formar sua rede, fornecedores que precisam conhecer os seus clientes, aonde estão seus clientes, e também para os próprios hospitais, para entenderem como que está a sua região de atuação, quem que são os seus concorrentes, será que existe uma nova região para abrir um novo hospital? Será que isso faz sentido? Então eu considero que essas são aí o maior público-alvo desse dashboard. Então, sem mais delongas, vamos entender como que ele funciona. Então, o primeiro ponto aqui que é importante ressaltar é a competência. Então, logo abaixo aqui, no canto inferior esquerdo, nós temos um filtro. E esse filtro, ele mostra a competência. Eu deixei os períodos em trimestres. Eu acho que tem as mudanças mais relevantes são trimestrais. Então, aqui a gente consegue filtrar qual trimestre que a gente está olhando. Eu deixei aqui o trimestre mais recente, que é o segundo TRI de 24, em que os dados estão disponíveis. E antes que me perguntem, da onde vêm esses dados, né? Esses dados, eles vêm do Cadastro Nacional de Empresas de Saúde, famoso CNES, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da onde vêm esses dados. E todos esses dados vêm ali do CNES, e essa questão da região de saúde, ela vem da ANS. Então a ANS, ela tem, vamos dizer, esses grupos, essa clusterização de quais são as regiões de atuação. Então, eu usei os dados do CNES, tem um número de leitos, nome do hospital, e também uma outra base que traz até o seu endereço, né, que a gente vai ver aí no mapa, e usei também essa base da ANS, que divide as regiões. Então, por exemplo, Grande São Paulo, ali vai englobar São Paulo capital, Osasco, Guarulhos, enfim. E essa clusterização, esse agrupamento, ele foi feito pela própria ANS. Legal, vamos lá. Então, aqui a gente consegue ter um overview do Brasil, né? Hoje são 500 mil leitos, 354 mil públicos e 177 mil privados, que dá um percentual de leitos privados de 33%. Então vamos à prática, né? Como que a gente pode utilizar esse dash, enfim, como ele pode ser utilizado. Aqui, então está flegada a competência do segundo TRI de 24, os dados mais atualizados, e a região de Nordeste. Eu vou dar uma olhada aqui em uma outra região, vou olhar a região Sudeste, para poder entender um pouquinho melhor dela. Então, o primeiro filtro, né? A gente consegue aqui mudar a região facilmente. Vou escolher um F, São Paulo, e aqui em São Paulo, basicamente, a gente já consegue ver algumas características, né? 50 mil leitos privados, os leitos públicos são maiores, né, que os leitos privados. A gente consegue ver aqui que, conforme o imaginado, né, grande parte está na Grande São Paulo, mais de 50%, e Campinas, por exemplo, é uma região também bem relevante, São José do Rio Preto, Bauru, lembrando que essa é a classificação da ANS. Então vamos dar uma olhadinha aqui na região de Campinas, para a gente poder entender como é que está essa região. Então aqui eu filtro a região de Campinas, consigo ver que lá tem 4.500 leitos privados. Basicamente, a maior empresa, o maior hospital seria o Centro Médico de Campinas, logo depois o Hospital Samaritano, o Hospital Santa Teresa e o Hospital São Luís Campinas. E a gente pode pegar aqui alguns exemplos, né, para a gente entender um pouquinho melhor a região. Posso olhar basicamente o próprio município, né? Aqui estão todos os municípios que formam essa região de saúde. E aqui a gente pode ver realmente no município de Campinas, né, como que tem, aonde estão os hospitais e até exatamente qual que é o seu endereço. Então aqui a gente consegue ver como que está a região, qual que é o maior, lembrando que o tamanho da bolha determina o tamanho do hospital. Então a gente consegue ter essa visão aqui. E a gente pode pegar algum hospital como exemplo, né? Aqui o Hospital São Luís Campinas, por exemplo, né? A gente selecionar ele aqui, ele já vai posicionar onde que está esse hospital. E aí aqui a gente pode até olhar aqui o endereço, né, para ver se esse endereço está correto. Aqui a gente vê que ele está na Avenida Andrade Neves, né, conforme está aqui na tabela também. E a gente pode até testar aqui para ver se realmente faz sentido, né, se faz sentido essa localização que o Dash apontou. Avenida Andrade Neves, no endereço 863, né. Então a gente aqui consegue ter uma visão. E aqui a gente já consegue ver, conforme o Dash apontou, né, Hospital São Luís Campinas. Esse é um exemplo, né, de várias análises que podem ser feitas. Então, aqui, basicamente, a gente já consegue ter uma visão de quantos leitos esse hospital tem, aonde esse hospital está, como que está essa região de saúde. Então, a gente pode fazer inúmeros estudos, né, e usar também como uma base de dados para prospecção, enfim, dá para a gente ter uma visão muito clara das regiões. Então, basicamente é isso, esse Dash funciona dessa forma, eu espero que ajude e também mostre um pouco do meu trabalho, o que dá para fazer com análise de dados, como que as análises de dados podem ser estratégicas, então esse é o objetivo aí dessa apresentação.